Wow, muchas preguntas, muchas sugerencias, a cuál atender. Evidentemente que la cuestión de la cooperación o la ayuda oficial al desarrollo como un bien público global es una cuestión de debate. En nuestra perspectiva no lo es en sí, sino que creemos que debería, en el sentido siguiente, de que debe contribuir al derecho al desarrollo. En ese sentido, y porque utiliza en definitiva fondos, recursos que generan los propios ciudadanos. Y entonces en ese sentido, en esa perspectiva muy acotada es que lo manejamos. Por otro lado, la pregunta sobre la gobernabilidad de todo este sistema es apasionante. Y evidentemente que no tengo respuesta concreta, pero sí tengo alguna idea de que hoy por hoy, como están las cosas, no pueden seguir. O sea, en especial porque el rol que juega el DAC de la OCDE respecto a estas cuestiones, crecientemente es insuficiente y se ve desbordado. Entonces, hay que ir a otra cosa. Otra cosa donde los nuevos actores puedan participar. Y no en los términos que el actual DAC le quiere imponer. Yo creo que estamos muy lejos todavía de llegar a un organismo internacional sobre estas cuestiones. Pero deberían hacerse esfuerzos a nivel, por ejemplo, regional, o de algunos grupos de países que comiencen a sentar las bases de lo que puede ser a futuro una nueva arquitectura de la gobernanza del desarrollo o en particular de la ayuda. Por ejemplo, ¿qué pasa a nivel latinoamericano en estos temas? Hay alguna cosa muy incipiente, pero muy escasa. Sería muy interesante que América Latina, por ejemplo, pudiera llegar a estos escenarios, a estos debates con algunos planteos propios, aunque sea para disentir, aunque sea para no estar de acuerdo, pero que se llegara. Evidentemente que estamos muy lejos de eso, muy lejos. Pero creo que hay pasos intermedios que podemos dar regionalmente o por grupos de países rumbo a esa nueva arquitectura. Miguel adelantó parte de mi respuesta a la pregunta de Leticia sobre el tema de la pobreza en nuestros países. Yo todavía iría más atrás. Desde el propio origen, la cooperación sur-sur fue realizada por países con problemas de pobreza y de subdesarrollo, lo cual no es una justificación para no hacerla, pero la cosa consiste en hacerla de manera diferente a la mera transferencia de recursos económicos. Porque si no, hasta caeríamos en el mismo problema que ahora le criticamos a los donantes del norte. Como ustedes tienen problemas de presupuestos, se justifica que ustedes no cumplan con sus compromisos el famoso 0,7%. Entonces, en la línea de lo planteado por Miguel. Y con respecto a la participación del sector privado, no es que estemos en contra del sector privado. La cosa pasa por cómo, para qué apoyar al sector privado y su participación en el sistema de cooperación. Estamos convencidos de que es necesario, pero no por la mera lógica del negocio. Entonces, así como se lo reclamamos a que la Declaración de París o ACRA especifique qué se entiende por la contribución del sector privado, la cooperación sur-sur debería ir en la misma dirección.
en cuanto a la relación con el sector privado. Y aquí voy al tema que seguramente en la tarde volveremos. La cooperación sur-sur no tenemos que idealizarla. Es un instrumento que crecientemente va a tener importancia y sobre todo va a tratar de ser mostrada como la alternativa a ya no solo a la cooperación norte-sur, sino al desarrollo. Esperen a lo que va a pasar en Busan. En Busan, casi todos los gobiernos que están interesados en no cumplir con sus compromisos o en reducirlos van a decir más cooperación sur-sur. Basta leer algunos documentos preparatorios que van en esa dirección. Japón, por ejemplo, ya no quiere saber de cooperación norte-sur, cooperación sur-sur es... entonces, va a haber mucha presión al respecto y va a haber, los gobiernos que están participando en ella van a tener que tener posiciones más claras. No solamente realizarla, ya termino. Y para eso se necesita todavía mucha experiencia, se necesitan sistematizaciones, se necesitan rendiciones de cuentas, se necesitan intercambios de experiencias que hoy por hoy es muy poco lo que hay. Y termino con una afirmación, y en ese sentido la sociedad civil puede tener un aporte a hacer. Lamentablemente, hasta hoy, la cooperación sur-sur desconoce prácticamente el aporte, la experiencia, el know-how que las organizaciones sociales, las más diversas, pueden realizar al respecto. Y está muy concentrada exclusivamente en los ámbitos públicos. En algunos países puede ser distinto, pero en América Latina la experiencia que tenemos es que no es todavía un espacio de participación para universidades, organizaciones sociales, experiencias locales, etc. Gracias. Bem, eu tomei nota aqui de 23 pontos a comentar, mas em benefício do tempo eu vou me restringir a comentar apenas 21, o que nos dá, assim, né, mais tempo para os demais. Mas muito rapidamente, serão apenas flashes, na verdade, são vários pontos. Da Anatone recolho a questão, estamos observando uma crise da cooperação Norte-Sul. Eu creio que sim, sem dúvida, acho que é uma crise não apenas da cooperação Norte-Sul. Há uma crise no sentido mais do Nicolas Poulantzas, ou seja, um adensamento de contradições no tempo, né, que que torna imperativo o questionamento, né, de todos os pressupostos, de todas as fórmulas operacionais e dos objetivos da cooperação internacional de forma geral. Acho que isso não se restringe apenas à dimensão Norte-Sul, é muito evidente dentro dela, pelo que foi colocado, sobretudo, na exposição do Sr. Daniel. A cooperação Sul-Sul como alternativa, né, eu acho que também é uma forma equivocada de colocar, e isso também já vem sendo questionado por vários protagonistas, e nós espelhamos e vemos a resultante dessa crise na associação que a Ana nos colocou com relação ao multilateralismo. O multilateralismo, de certa forma, tem inspirado agendas da cooperação internacional, mas ele não tem cumprido adequadamente o papel de fornecer coordenação, níveis de coordenação adequados à dimensão da cooperação internacional. É uma das funções que se espera do multilateralismo, que nesse sentido, quer dizer, minimamente estamos falando mais de baixa coordenação. Outro aspecto que é sintomático dessa crise, quando vemos uma perspectiva multilateral, são os embates entre toda a filosofia que inspira a Declaração de Paris, por um lado, e a filosofia que inspira a Declaração de Marrakech, de 2003, por outro. Quer dizer, que estabelece uma dissonância muito grande, leituras muito dissonantes sobre o dever ser ou as prioridades da cooperação internacional. O Carlos Milani suscitou um tema que considero também muito relevante, a cooperação como instrumento de política externa. E se no caso da cooperação Sul-Sul há alguma diferença. Ele fez quase um ato de fé, eu diria, né, de que as políticas externas dos países do Sul
tem algum sentido qualitativo ou substantivo diferente. Eu sou mais pessimista a respeito. Eu acho que no plano das expectativas, sim, se espera que a cooperação Sul-Sul difira da cooperação Norte-Sul, mas é preciso, eu diria, minimamente uma avaliação mais criteriosa a esse respeito, porque aqui mesmo, nesse seminário, já tratamos de muitas das ambiguidades, das contradições que localizamos nas políticas externas e na cooperação dos países do Sul. Elas estão, eu acho que é minimamente uma questão a se averiguar empiricamente com mais cuidado. Bruno nos fez recordar a dimensão da ingovernabilidade, inicialmente das ansiedades, das expectativas sobre a cooperação Sul-Sul, é o mesmo comentário anterior. Eu creio que, de fato, concordo com você, há uma dose muito elevada de expectativas em relação à cooperação Sul-Sul que carecem ainda de um pouco mais de acompanhamento, de monitoramento para que se verificar se confirmam ou não. Agora, quanto ao seu juízo de que há um quadro de ingovernabilidade, eu discrepo, eu ponderaria, eu acho que sim, muito embora reconhecendo as limitações, as contradições, há elementos de governança postos nesse campo. Há interfaces com alguns regimes, há interfaces com alguns espaços e com componentes normativos que são esses que referimos há pouco, que são, de certa forma, pontos de partida para se discutir num plano mais global dentro das alternativas que você mesmo colocou, a possibilidade de um novo arranjo de governança para a cooperação internacional. O Rodrigo nos colocou colocou especialmente o tema da influência dos grupos religiosos. Eu acho que o que os grupos religiosos explicitam nesse campo, e apenas eu admito uma observação bastante impressionista, é uma tendência que eu posso observar também de forma mais geral em relação a outros atores. Há muito voluntarismo, ou seja, há um sentido de orientar-se por objetivos e políticas e práticas muito peculiares. Ou seja, acho que nesse caso eles contribuem mais para a fragmentação, para uma maior dispersão nesse campo. Não estão propriamente vinculados ou subordinados a diretrizes e ações politicamente estabelecidas nacional ou regional ou multilateralmente. Ou seja, são um componente mais aí de diversificação e fragmentação nesse campo. Maria Regina tocou num tema muito importante, me endereçou a pergunta especificamente sobre a cooperação no bloco soviético no contexto da Guerra Fria. Maria Regina, há elementos muito semelhantes entre o que se passava no Ocidente e o que se passava no bloco soviético a esse respeito. Quer dizer, de alguma forma, a ajuda, que era o termo, o sentido da época, a ajuda internacional estava conectada a um elemento de propaganda. Esse é um capítulo, uma dimensão que não tratamos muito aqui, mas a cooperação, a ajuda internacional, esteve conectada, tanto num caso quanto no outro, com a dimensão da propaganda. Isso. Agora, nesse contexto que você nos remeteu, você colocou assim, olha, uma vez que estava dentro do bloco, não havia mais tanta competição. Eu discordo. Não podemos esquecer que a descolonização, sobretudo a terceira onda de descolonização, que é contemporânea da Guerra Fria, que coincide com o período da Guerra Fria, acentuou esse sentido de competição. E tanto a cooperação quanto a propaganda foram muito instrumentais nesse contexto da terceira onda de descolonização, porque tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética estavam vendo nesse processo o sentido de moldar, de atrair, de evitar que o outro bloco se fortalecesse, ou seja, era um processo de cooptação também política. E aí foi a mesma lógica. Ajuda e propaganda foram bastante instrumentais nesse sentido. Eu pararia aqui. É porque, olha, a Mônica não falou, mas aqui para a mesa, em off, o sentido foi aqueles que ultrapassarem o tempo não recebem o voucher do almoço.
Então, esse é o sentido da disciplina aqui, todos. Now, it's really impossible for me to do justice to these many very interesting questions and interventions. And Maria Regina, your remark about expanding the power of southern recipients to negotiate better or to have a better deal made me think of new ways that are emerging of a few northern donors. Norway is now advising certain countries, and those of you who are here know them better than I do, about how to negotiate with multinational corporations. Very interesting kinds of technical assistance, but completely outside the mainstream. So there are interesting things to be developed there. The notion of reforming the OECD, one of the major think tanks that guides, that frames issues and produces the data and so on, quite an important topic. I think there may be beginnings. The civil society think tanks in Latin America are quite expert. Why not build up their expertise to eventually pose more challenges, to intellectual challenges? The two interventions I want to focus on, however, in my remarks, and I'll try to be brief. First of all, André, your remark about how problematic it is to see only negative motivations and self-interest. It is a mixture, and there is evidence. In fact, there's a whole book written to back up the claim that, in fact, foreign aid is driven by altruistic motives. That book has not made the running. It's not been widely accepted, but there are a number of arguments in it. There's a mixture. I think a lot depends on how interests are framed. Let me give you an example. Western Europe faces the threat of them in Africa, North Africa or south of the Sahara, coming to live in our countries. And there are many good reasons why we need them. We need labor in Western Europe. And yet that is one of the hot issues. That's the hot button issue driving a lot of right-wing politics. So there are difficulties. Now, I don't know all the details of this story, but what I do know is that the government of Spain, after much hesitation, managed to set in motion a process of negotiating with a few countries in West Africa, Senegal and Mali, about a structured program to allow certain numbers of workers from those countries to come and work in Spain, according to a system. And here's where I come to your response about, well, how did that go over with the Spanish public? Well, somehow in the course of that negotiation, the issue was reframed as something that we in Spain need. And therefore, this negotiation is valid. And apparently, that was accepted across not all of the political spectrum, but it managed to reorient, well, what is in our interest and what is in their interest. And they came to a working arrangement. Maybe that's a model of how motivations can be adjusted, even in sensitive questions. Finally, governance. Bruno, your question on how can aid be regoverned, a very complex issue, but let me try to make it concrete with a, let me preface that by saying that I think an excellent starting point are the criteria that Professor Biersteker gave us yesterday about what are the criteria for evaluating good global governance. And I think the aid system, if it were held up against the light of those criteria, could be subject to very interesting critique and positive critiques. Today, in the Bundesrat in Germany, in the German parliament, there is being considered a resolution in favor of
and it's a non-binding resolution, not a law, but a resolution across most political parties in Germany to impose eventually a very modest tax on banking transactions. Now that's a very interesting development in my view, in terms of global governance, or potentially important in terms of global governance. Now, the origins of that, we could put it in terms of South-South-North cooperation. You had Southern activists concerned about, well, financing positive cooperation, putting forward proposals together with Northern civil society actors. And after years, we've reached this point of today there being a resolution enjoying the support of both the center-right and the center-left in Germany. That's amazing. 5 years ago, I think that would have been regarded as preposterous, unthinkable. So things can move, and maybe on that point I will end any further comment on a positive note. So. Thank you. Obrigada a todo mundo. Almoço, 2 horas aqui para a última sessão, que promete ser apaixonante.